Bom, muito bem. Então nós vamos continuar a nossa caminhada sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós terminamos falando que Jesus foi crucificado, morto, né? Nós colocamos toda a situação da cruz e tudo mais, e que é na cruz que vem a nossa salvação. Eu quero que vocês relembrem todo o drama bíblico que nós mencionamos. Pois muito bem, qual é o drama bíblico? Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e criou o homem e a mulher. Os colocou no paraíso, no jardim do Éden. No jardim do Éden, a serpente apareceu, mentiu, colocou Eva e também colocou Adão, porque Eva vai lá e apresenta toda a proposta para Adão. Adão, sendo o primeiro homem, tinha o dever de ter barrado aquilo. Não, ele continuou toda a proposta da serpente. Ambos caíram e por isso que a gente chama de pecado de Adão, porque ele é o primeiro ser humano. Dele vem Eva, né? É o único caso onde o homem veio primeiro. Todos depois, os homens vêm depois, porque aí precisa de uma mulher para ser mãe. Mas neste caso, o homem veio primeiro e tendo sido ele o primogênito, tendo sido ele a cabeça, podemos dizer assim, da humanidade, o que aconteceu foi que foi transmitido da cabeça para todos os membros o pecado original. Todos nasceram com esse negócio, todos nascem com essa raiz, com essa herança maldita do pecado original. No entanto, já de imediato, Deus já promete a vinda de alguém para salvar isso. E coloca uma guerra que vai se estender entre a mulher e a serpente. Nós vimos que a serpente é o dragão de Apocalipse e que está revelado lá também que é Satanás. A mulher, nós vimos que ela está lá em Apocalipse e ela é mencionada por 2 vezes no Evangelho, com Jesus entregando primeiro para que os sinais, né, de sua missão divina aparecessem. O primeiro sinal é ela que dá o start, e no momento em que Jesus está entregando o seu testamento de amor, ele entrega sua mãe e chama ela de mulher e entrega ao discípulo que ele amava. Então, em Maria está este símbolo da mulher, né? E o símbolo completo, né? Você tem Maria, mas você tem lá, por exemplo, né, para completar ali, as 12 estrelas. 12 é um sinal de totalidade, né? Do todo. Né? Inclusive, depois, quando fala dos salvos, né? Fala de 144 mil. Esse número não pode ser levado de forma, como é que pode se dizer, ipsis literis, né? Literalmente o número 144 mil. Essa interpretação descuidada tinha sido feita uma vez pelos testemunhos de Jeová, mas hoje mesmo a quantidade de fiéis dos testemunhos de Jeová supera 144 mil. Então há um erro aí. Eles tinham que pegar e falar: gente, ninguém mais entra porque acabaram as inscrições para a salvação, então já foram 144 mil, né? Então desculpem, acabou. E fecha as portas e acaba essa brincadeira, né? Mas não é isso. O que quer dizer é 12 vezes 12 vezes 1000. Né? Se 12 é totalidade vezes 12, é a completa totalidade vezes 1000. Né? 1000 é sempre esse sinal do total, do montante, né? Do eterno, da eternidade. Então é uma grande multidão que vai se apresentar, vai se salvar. Então esse 12 não poderia ser não poderia ser mais as 12 tribos de Israel. Ou nós poderíamos chamar assim a igreja antiga, né, o judaísmo. Porque o judaísmo não creu em Jesus. Né? E Apocalipse finaliza dizendo
que o dragão foi atrás da descendência da mulher. E quem é a descendência da mulher? Aqueles que vivem os mandamentos e seguem o ensinamento de Jesus. Então, ali é o símbolo da igreja, né? Amparada em Maria, amparada nos apóstolos, nos 12 apóstolos, que agora não são 12 tribos de um povo, mas são a totalidade do mundo. Ou, nós podemos dizer, a totalidade do universo, tempo e o espaço agora também. Não só na graça, mas na presença física, a igreja, corpo de Cristo, está presente para enfrentar e para levar os homens à salvação. Dito isso, nós relembramos então que nós temos lá no Jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que levou o homem ao pecado. E agora nós temos do outro lado uma outra árvore ou um outro madeiro que estará diante deles, diante de todos os homens, e que este fruto sim deverá ser comido. Né? Este é o fruto que Isabel, quando olhou para Maria, disse: bendito é o fruto do vosso ventre. Este sim nos trará a sabedoria. Este sim nos trará toda a verdade. Este sim nos trará a salvação. E é na cruz, agora em referência àquela árvore que trouxe o pecado, Jesus se fez pecado por nós, né? Todo o pecado do mundo. E aí nós podemos dizer que muito mais do que todas as chibatadas, todas as cusparadas, todas as pancadas, todos os socos, todos os xingamentos, os pregos no madeiro, né, nas mãos, no pé, a lança no lado, nada se comparou à dor do pecado vindo até ele. Então, muito mais do que a dor física, também a dor espiritual. Mas é na cruz, né, que agora nós temos uma outra árvore, a árvore da salvação, a árvore da vida. É ela agora que se apresenta a nós em referência, né, daquilo. Jesus realmente não é de modo simbólico, morreu. Jesus verdadeiramente morreu. E esta morte ocasiona, e nós mencionamos lá, diversos sinais no dia de sua crucificação, até eclipse, terremoto, houve ventania, vendaval, rasga o véu, aquela confusão toda. E, de repente, um silêncio profundo. Tudo mais parecia que nada mais ia acontecer. Aí nós temos o final da sexta-feira e todo o sábado, né? E é muito interessante, porque é na cruz que Jesus vai nos salvar. E a sexta-feira é o sexto dia. Sábado, na história da criação, é o momento em que Deus descansou, o sétimo dia. O que Jesus fez aí? Os apóstolos sumiram, se esconderam por medo dos judeus. Todos os outros consideraram que tudo aquilo tinha acabado. Não tinha mais nenhuma solução, já estava tudo resolvido. Ninguém mais sabia o que ia acontecer. Havia um silêncio, né? Tanto que na sexta-feira não há missa, né? Na sexta-feira santa, há uma celebração da Santa Cruz, né? A exaltação da Santa Cruz. É uma celebração da palavra. É o único dia no mundo que não há missa. Mas nós podemos dizer que tem um outro dia que também não tem missa, que é o sábado. Né? Porque o que nós celebramos no sábado à noite já é domingo. Já é primeiras vésperas dominicais, né? Que são a vigília pascal. Que já é o que ocorreu na noite, na madrugada de sábado para domingo. Então já é após meia-noite. Né? Lógico, por razões até da impossibilidade de muitas pessoas de não poderem estar de madrugada, essa missa é celebrada um pouco mais cedo, nas vésperas mesmo, após a tarde, às 7h30 da noite, para que as pessoas possam participar. Né? Porque talvez eu e você conseguiríamos estar
Mas às vezes uma pessoa com mais idade ou com alguma dificuldade, às vezes de mobilidade, alguma doença, talvez não conseguiria. Então, para que todos possam participar, né? Então fica no sábado à noite, a vigília pascal. Mas o que aconteceu então no sábado? O que Jesus fez? Ao final eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque apareceram os apóstolos com medo, as mulheres chorando, né? Todo mundo desesperado, alguém não aparece mais. É mencionada e depois sumiu. Acabou. Ninguém mais sabe o que aconteceu, né? Mas vamos lá. O que é que Jesus foi fazer então? O que aconteceu então nesse negócio de sexta para sábado? Bom, Jesus morreu. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Bom, Jesus é Deus. A natureza divina separou-se do corpo? Não. Mas se ele morreu, o corpo e a alma se separou, porque ele morreu. Sim. A alma separou do corpo, mas a natureza divina permaneceu no corpo e permaneceu na alma. E a alma foi para vamos chamar assim para facilitar o entendimento, porque é muito difícil chamar coisas espirituais, estados espirituais de lugar. Porque quando você chama de lugar, você imagina um espaço, né? Um local onde a gente se localiza, né? Você está aí na sua casa, eu estou aqui no apartamento, é um local onde nós estamos. Mas isto seria um estado da alma. Então é muito difícil pegar e elaborar tecnicamente o que acontece que vai para um local propriamente. Mas vamos entender assim para facilitar o nosso entendimento, a nossa imaginação. Jesus foi para algum local. O que havia acontecido com todos os seres humanos que morreram até aquele momento? Todos os seres humanos, justos ou injustos, eram mandados quase para o mesmo lugar. Quase. O local onde vai dizer que os justos estão, o nome mais apropriado, né, nós temos dois nomes utilizados no creio. Se você lê o creio em português, vai dizer desceu à mansão dos mortos. Se você ler em latim, vai dizer desceu aos infernos. Mas é o inferno? Não exatamente, e sim. Ah, Leandro, você só quer complicar. Não, porque não é o inferno onde está o diabo. É a parte aonde ficavam todos os justos. Leandro, dai-nos um exemplo disso. Do Lucas, capítulo 16, versículo 19. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus menciona uma morte de um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Aconteceu do mendigo morrer e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Veja, não está falando no céu. Não foi levado ao paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Veja, há uma distância, mas eles se veem no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo. Veja, parece próximo, mas há um grande abismo que os separa. Eles se ouvem, mas não há como chegarem um ao outro. De maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça, virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for um morto lá, eles vão se arrepender. Abraão responde: Se não ouviram a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Veja, Jesus ainda abre a possibilidade de uma ressurreição. Ele não abre a possibilidade de um espírito vir falar. Ok? Não é este o assunto hoje. Nós chegaremos lá. Mas só para perceber que a possibilidade que Jesus dá nesta parábola é assim: pode acontecer de alguém ressuscitar de uma experiência de quase morte ou de uma experiência de morte por algum tempo, voltar e o que ela falar a grande maioria não acredita. Né? Então, nem isso. Mas o que precisava só contar ali é, veja, parece que eles estavam num local próximo. Mas ao mesmo tempo que é próximo, é assim, dá para ouvir, dá para ver. Mas não há como chegar um ao outro. Era neste lugar, ao qual a igreja chama com mais costume de limbo, onde estavam todos os justos, desde Abel. Tá? Desde Abel, desde Adão, tá todo mundo lá. Todo mundo que foi justo está lá. Quem não foi justo, foi injusto, já está no inferno. Ok? Por que ninguém é para o céu? Porque quando cometeram o pecado original, fechou as portas do céu. O anjo não fechou as portas do paraíso? O paraíso está fechado para nós. As portas se fecharam. A salvação e o nosso contato com Deus acaba ali. O homem perdeu, né? Vamos relembrar, o homem perdeu os dons preternaturais, aqueles que eu mencionei, da imortalidade, da impossibilidade de sofrimentos, né, da capacidade de razão perfeita. Perdeu tudo isso. E perdeu também a graça santificante, que diferente de nós, eles já tinham ela em plenitude. Eles já tinham em plenitude as três virtudes cardeais, aquelas que a gente recebe no batismo, fé, esperança e caridade, os 7 dons do Espírito Santo. Ou seja, eram seres humanos completos. Porque o que esses dons vêm fazer é tornar-nos homens e mulheres completos. Né? O que o batismo e o crisma faz conosco é nos tornar igual a Cristo. Né? Aí eu vou usar esse termo aqui, cristificar, que é, por exemplo, o que o crisma faz. Né? Vai cristificar-nos, não é só cristianizar, é cristificar-nos, tornar-nos outros cristos para o mundo. É isso que o sacramento vai fazer. Mas isso foi retirado também do homem. Porque o homem, com toda essa graça, com toda essa bênção, com toda essa potência, falou: não, eu quero essa fruta. Aí vocês conseguem entender a extensão do pecado? Para piorar a coisa, é como se alguém, igual a nós aqui, ser humano, chegasse num nível de santidade tremendo, de orações assim, de você ver a pessoa, né, no nível de um Pedro aí andando pelas ruas e até sua sombra curando. Um homem de oração, de humildade, né, de bom comportamento, né, realmente de Deus, de pregação. E aí, do nada, o cara vai lá e aceita um trato com um demônio. Você vai falar: não, mas espera aí, isso é um absurdo. É um escândalo maior. Acredita, eu já vou explicar. Eu já sei do que você está falando aí. Eu já vou falar do limbo aí. A igreja acredita no limbo, sim. Eu vou ler, tá no catecismo. Tá? O que ela não acredita, e aí é uma discussão teológica, não é um dogma, né? Mas é a questão dos bebês. Eu já vou falar disso. Então, não haveria mais salvação para nós. Que nós ficou fechado. E qualquer um que ficasse sabendo, e isso acontece por muito menos. Às vezes a pessoa nem é tão santa assim. Às vezes é só um religioso, um padre, alguma coisa. Aí você fica sabendo de um escândalo, assusta todo mundo. Imagina alguém que todo mundo realmente começa a ver santidade na pessoa, de repente o cara entrega a alma, virou satanista. Você fala: meu Deus do céu. Pesa muito mais. É muito mais forte. Né? Sei lá, você tem um amigo, alguém que é pregador de longa data,
né, canta na igreja, tá lá, de repente o cara sai, você fala, mano, tá, foi para outra religião, mas como assim? Do nada, né? Porque eu já vi acontecer isso. O susto, a coisa é muito pior, o escândalo é muito maior, né? A gente sente muito mais. Então, é nesse sentido o pecado de Adão. Nisto o céu se fechou para nós. Jesus vai ao inferno para humilhar o diabo. Então, nesse sentido, sim, ele foi lá e humilhou. Venceu a morte. Quer dizer, como ele se fez pecado, ele mesmo foi. Né? Isso aí abriu o caminho. Como todo pecado do mundo está nele. E lá, sua alma foi lá, pegou todo mundo, todos os justos, e vrup. Agora sim, levou todas as almas para o céu. E com isso ele venceu a morte. A pergunta da Lali é: a igreja não acredita no limbo? Acredita. Por exemplo, quando um bebê que ainda não foi batizado vem a falecer, para onde a igreja acredita que esse bebê vai até a volta de Jesus? Santo Agostinho dizia que vai para o limbo. Papa Bento XVI, que é um agostiniano, discorda. Isto é uma discussão teológica, isso não é um dogma. Então, ele, por outras análises, não apenas após Santo Agostinho, entende que na pureza da criança é muito provável que Deus, em sua infinita misericórdia, indo na mesma ideia da ignorância invencível, estes bebês sejam salvos, aí indo para o céu mesmo. Mas isso é apenas uma discussão teológica. Agora, este local, né, que a gente combinou aqui que vamos chamar de local, o limbo, é esse local da mansão dos mortos, tá? Vou ler aqui para vocês. Quinto artigo do credo. O que nos ensina o quinto artigo do credo? Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. O quinto artigo do credo ensina-nos que a alma de Jesus Cristo, assim que se separou do corpo, foi ao limbo. Ó, o catecismo, hein? E eu dei uma lida nos dois catecismos, tanto o de Pio X, que eu uso como resumo, mais fácil para ler para vocês, quanto o amarelo, que provavelmente vocês devam ter na casa de vocês. Lá também está a palavra limbo, tá bom? E que ao terceiro dia se uniu de novo ao corpo para nunca mais dele se separar. Quer dizer, Jesus foi ao limbo, pega todos os justos, leva-os para o céu, e depois a sua alma retorna lá onde estava sepultada para ressuscitar, tá? E o que se entende aqui por inferno? Por inferno entende-se aqui o limbo, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos. Então, quando Agostinho usa o termo limbo para as crianças, ele está dizendo assim, ó, essas crianças não são injustas, elas não merecem o inferno, então elas ficaram nesse local aguardando o juízo final. Entendeu? É uma discussão teológica. Eu não me envolvo nessa treta. Até porque, olha o tamanho dos caras. Santo Agostinho de Hipona. Não dá. O outro lado. Papa Bento XVI, que do século XX é o maior teólogo, sem sombra de dúvida, junto aí com Garrigou Lagrange e mais alguns. Mas não dá para acompanhar esses caras, porque aí é outro nível. É outro nível. Não dá. Então, diz que o lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção de Jesus Cristo. Por que as almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo? Porque, pelo pecado de Adão, o paraíso estava fechado. E convinha que Jesus Cristo, cuja morte o reabriu, fosse o primeiro a entrar nele. Então é Jesus que vai entrar no paraíso com todos os justos. E Jesus quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar, a fim de mostrar de modo insofismável que verdadeiramente tinha morrido. Eu vou falar uma coisa sobre o terceiro dia também. Deixa eu só ler a última aqui. A ressurreição de Jesus Cristo não foi semelhante à dos outros homens ressuscitados, porque Jesus Cristo ressuscitou por virtude própria, diferente, por exemplo, de Lázaro. Lázaro ressuscita por virtude da graça de Deus. Vem para fora, não por si próprio. Jesus foi por ele mesmo. Os outros foram pela virtude divina. Jesus não, é por virtude dele próprio, até porque ele é Deus.
Então é a virtude dele. Terceiro dia. Muita gente confunde aí os dias, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Como é que eu conto? Muito simples. Muito simples. Você vai contar primeiro dia sexta, segundo dia sábado, terceiro dia domingo. Por quê? Nós temos uma mania de contar terceiro dia e aí cairia na segunda, né? Então, nós contaríamos como? Hoje é sexta, então tem que ser no terceiro dia. Mas sábado e domingo. Não, deu só 2. Então, você conta de sexta, sábado, domingo. Ao terceiro dia. Então, você conta o primeiro dia, o dia da crucificação. O segundo dia da descida à mansão dos mortos. E o terceiro dia, o dia da ressurreição. Porque eu já vi... Aí fica as piadinhas, mas é só não contar como a gente costumeiramente contar. Daqui 3 dias, então eu tô contando quinta-feira, porque eu não tô contando hoje, tô contando a partir de terça. Não, neste caso você conta a partir do dia ao qual ocorreu a crucificação. Então crucificação é o primeiro dia, sábado segundo, domingo terceiro dia. Destruir este templo em 3 dias eu levantarei. E aí aconteceu de que as mulheres foram lá para perfumar o corpo. E cadê o corpo dele? Não acharam. Bateu a surpresa nelas. Tinha um homem todo vestido de branco lá. Não, ele não prometeu que ia ressuscitar. As mulheres foram correndo falar para os apóstolos. Os apóstolos vieram correndo, chegaram no sepulcro, vazio, o sepulcro está vazio. Foram avisar os outros, mas ficaram ainda na dúvida. Aí Jesus ainda aparece para Maria Madalena. Aí ele vai aparecer para os discípulos de Emaús, vai aparecer depois para os apóstolos. Uma semana depois vai aparecer de novo para os apóstolos. Agora também para o apóstolo... Olha o branco aí. Deu branco. Esqueci. Tomé, isso mesmo. Para Tomé, bateu né? Aí Tomé o reconhece não só como o ressuscitado, mas o reconhece como Deus. Ele é a primeira pessoa a fazer essa proclamação de fé, né? Que ele vai ajoelhar e vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Ele é o primeiro a fazer essa proclamação. E aí, depois Jesus começa a aparecer também para os discípulos e vai dizer São Paulo que ele chegou a aparecer para quase 500 pessoas. Muito provavelmente, um dos dias que ele apareceu para muita gente é quando ele vai aparecer lá no prólogo, né? Lá no comecinho, lá no início de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Não no prólogo, mas aqui vai dizer que ele aparece para os apóstolos e no capítulo 1, no versículo 4, ele dá uma ordem. Comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes. Disse ele da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a alguns dias. Assim, reunidos, eles os interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? E aí, a bronquinha, né? Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem os ocultou seus olhos, enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para os céus, eis que apareceram 2 homens vestidos de branco, e lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. E aí eles vão voltar para o cenáculo, vão escolher um novo apóstolo, porque só tinha 11, não tinha 12, escolhem por sorteio, Matias. Então Matias se torna o 12º, apóstolo, após a morte de Judas. E fizeram lá
né, o sorteio, fizeram a sorte e estão lá aguardando, como Jesus mandou, eles esperarem Pentecostes. Sobre Pentecostes a gente vai falar quando chegarmos no Espírito Santo, então suspeito que daqui 2 semanas falaremos. E o que a ressurreição representa para nós? Bom, a gente celebra a Páscoa, né? A passagem da morte para a vida, né? Então, se é na cruz que veio a salvação, na ressurreição veio a confirmação de tudo isso, porque realmente ele venceu a morte, realmente ele abriu o céu para nós, realmente agora o céu está aberto novamente para nós. Então a ressurreição é este símbolo da vitória, né? É saber que nós não estamos sozinhos, ele mesmo prometeu, né, de que nós não ele permanecerá conosco até o fim dos tempos. E que tudo aquilo que ele pregou, todas as suas palavras, todas as suas ordens, todas as suas promessas, todos os seus milagres não foram simplesmente simbólicos, né? Porque algumas pessoas hoje criam a ideia de que foi um ato simbólico. Ah, não, Jesus fez isso para mostrar um bom exemplo. Jesus fez isso para... Não, ele fez efetivamente este fato e ele verdadeiramente, historicamente, na realidade, né? Isso é feito na realidade, na nossa história. É um fato que só ocorreu em Jesus, né? Por quê? Porque eu digo, dizendo ele ressuscitado por mérito próprio, porque depois ele vai levar Maria assunta ao céu, mas aí é por mérito dele também, né? É lógico que ela teve vida santa, mas para ela subir ela precisa dessa graça divina para subir, né? Então é nele que fica agora, no Cristo ressuscitado, fica a confirmação de tudo aquilo que ele disse que ia fazer e de que realmente o que ele fez na cruz teve toda aquela vitória, todo aquele mérito, né? Toda aquela entrega. Tudo o que ele fez realmente tem um significado. E ele agora se apresentou para nós. Então todas as suas ordens precisam ser seguidas, né? Não é para fazer como estavam fazendo os discípulos de Emaús. Ah, houve um homem muito bom, ele era um grande profeta, mas morreu, acabou. Não. Ele mesmo se apresenta e fala, não, agora que começa. E não se afastem de Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir para mostrar a vocês toda a verdade. Vocês vão conhecer a verdade. O Senhor havia ensinado muito a eles. Falou muitas coisas. Mas Deus sabe que a nossa memória não é muito boa. Deus sabe que os apóstolos estavam tremendo de medo. Por isso eles ficaram. Ele falou, vocês fiquem aqui. Nem precisava falar, Jesus. Porque nós estamos com tanto medo dos judeus que a gente vai ficar mesmo. Né? Mas ele fala para que eles não percam a esperança. E por isso que ele aparece muitas vezes. Por isso que ele vai lá e come. Né? Precisava ele ressuscitado. O corpo ressuscitado não necessita mais de alimento, gente. Ele comia simplesmente para mostrar, ó, não sou um fantasma, gente. Ó, pode pôr a mão aqui em mim, ó. Ó, dá uma carne, dá o peixe aí. Ele vai lá, come o peixe para mostrar, ó, tá funcionando. Minhas funções físicas, ó, tá tudo funcionando aqui. Os órgãos, tá tudo bem. Ressuscitado. E ainda permitiu deixar as suas chagas também para eles verem, ó, foi crucificado aqui, ó. Toca aqui, Tomé. Põe a mão aqui, você não falou que queria tocar? Toca aqui. Para mostrar que é ele, para apresentar-se realmente tranquilizá-los nessa promessa. Por quê? Porque está chegando, né, a hora da colheita, né, que vai ser o significado de Pentecostes vem disso. Então esperem, porque o Espírito Santo está vindo. E nisso a gente pode também já falar sobre
A ascensão de Jesus. Né? Subiu ao céu, está sentado. O que quer dizer isso? Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ensina-nos que Jesus, 40 dias depois de sua ressurreição e na presença dos discípulos, subiu por si mesmo ao céu e que, sendo enquanto Deus igual ao Pai eterno na glória, foi elevado enquanto homem. Ele foi elevado enquanto homem. Muita gente fala, não, foi só enquanto Deus. Não. Essa é uma coisa, eu vi uma vez o Padre Paulo, de que, eu não sei se são todas, mas ele debateu com um pastor, e quando ele falou de que nós adoramos Jesus homem, ele falou, homem não. Não adoramos. Não, nós adoramos Jesus homem sim. E nós recebemos o corpo dele. Né? É claro que é na essência divina, mas é o Cristo homem, porque ele se fez homem. Que negócio é esse que não? Né? Então é enquanto homem. Subiu por si mesmo ao céu, e sendo enquanto Deus, igual ao Pai eterno na glória, foi elevado enquanto homem, acima de todos os anjos e de todos os santos, e constituído Senhor de todas as coisas. Por que Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu? Para provar com várias aparições aquilo que eu disse, que ressuscitara verdadeiramente para instruir os apóstolos e confirmá-los nas verdades da fé, inclusive dar aquela missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Por que Jesus subiu ao céu? Para tomar posse do seu reino que havia merecido com sua morte, para preparar nosso lugar na glória, para ser nosso mediador e advogado junto do Pai eterno, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos. Se eu não subir, o Espírito Santo não vem, então eu preciso subir para vocês receberem. Por que se diz que Jesus Cristo subiu ao céu e sua mãe foi levada para o céu? Porque Jesus Cristo, sendo homem Deus, subiu ao céu por virtude própria, mas sua mãe, que era criatura, embora mais digna criatura de todas, até mais do que os anjos, foi levada... Esse mais do que os anjos é meu, tá? Não é do catecismo não, mas isso aí vocês podem confiar. Foi levada para o céu por virtude de Deus. Como eu já tinha dito para vocês quando eu falei do Lúcifer, que era chamado pelos anjos lá de estrela da manhã, quem passa a ser chamado de estrela da manhã é ela. Os humilhados serão elevados. Os que são humildes depois serão elevados. Ela se fez a mais humilde. E o que significa estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Estar sentado significa posse pacífica que Jesus tem da sua glória. E as palavras à direita de Deus Pai Todo-Poderoso exprimem o que ele tem, o lugar de honra sobre todas as criaturas. E como eu falei de Maria, muita gente não percebe e passa direto. E não percebe um detalhe. Depois da crucificação de Jesus, Maria desaparece do Evangelho. E não se sabe o que ela fez. Fala de todos os apóstolos. Fala das mulheres que ficaram chorando, que ficaram desesperadas, que ficaram assustadas, que ficaram felizes, que foram falar com os apóstolos. E cadê Maria? Onde ela estava? Estava na casa de João. Tá, e por quê? Mas João não estava com ela. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vão acontecer conforme o Senhor lhe prometeu. Ela foi a única cristã nessa terra naquele período pós-crucificação. Todo mundo deu no pé depois, mesmo os que ficaram na cruz com ela. Todo mundo ficou amedrontado, todo mundo ficou com medo, todo mundo achou que tinha acabado. Só ela permaneceu, só ela acreditou. E por isso ela permaneceu bem-aventurada. Nós não sabemos, alguns acreditam que Jesus, quando apareceu para ela depois, para falar com ela. Nós não sabemos, isso não está mencionado. Fica só como base de fé, né? E então temos aí essa questão de que ela ficou a única cristã na face da terra. A igreja, representada pela mulher, já chegou a ter um fiel. Né? Tem gente que às vezes fica preocupado, né? Porque cerca das décadas aí nós perdemos tantos, né? Só aqui no Brasil nós éramos mais de 90% e hoje nós somos acho que 60%.
60 com tendência de queda. Então, né, a igreja já teve um fiel só. Deus quer que todos se salvem, ok? Mas não é uma questão de número, é uma questão de qualidade de amor. É necessário que os homens e mulheres desta terra queiram se salvar. E aqui vem a resposta que muita gente não entende. Mas não deveria, então, depois da crucificação, tudo estar resolvido? Poderia. Mas, a partir de agora, de algum modo e por algum meio, através da cruz de Cristo, nós podemos nos salvar se nós quisermos. E o sinal claro, óbvio, é aquele que Jesus fala, por exemplo, o mais famoso é de Marcos 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A quem vocês batizarem, vão ser batizados. Esses vão salvar. Quem não quiser, não vai salvar. Ou seja, aquele que participar dos meus sacramentos, que são os meios aos quais nós participamos e somos integrados à cruz de Cristo, e somos configurados a Cristo, e somos levados a Cristo através dos 7 sacramentos, através destes meios nós podemos nos salvar. Como eles são meios que necessitam do nosso sim, do nosso esforço, então nós temos que fazer esse esforço também. Junto disso, é claro que vai ter a nossa oração, o nosso dia a dia. Por quê? Porque todas essas coisas, vamos dizer assim, satélite, que vão ajudar a participar dos sacramentos, então, quer dizer, a gente tem lá a Eucaristia como principal, maior sacramento, porque não está Jesus só na graça, está na graça e presencialmente, e é a partir dele que todos os outros sacramentos estão ali, ao redor. A começar pela porta de entrada, o batismo, que nos dá o caráter de filhos de Deus. Então é a partir daí que a gente entra e participa da salvação da cruz. Mas, Leandro, e se eu não quiser? Bom, Jesus fez de um modo para tornar-nos livres, inclusive de escolher não querer. Mas depois também não reclame. Jesus fez de um modo ao qual ele se apresenta, ao qual a sua graça atual vai a todos os seres humanos da face da terra, aí não importa quem é, desde o mais bonzinho ao pior de todos, mas ele deixa aberto para que a pessoa dê o seu sim, dê a sua resposta. Ele já fez a parte dele, Duas pessoas que se amam, já que tem gente casada aí, fica fácil dizer, quando um quer beijar o outro também se aproxima para que esse beijo, para que o abraço aconteça. Não há quando há o abraço de um só, é uma coisa triste. Quando um abraça e o outro tá tão frio, sabe, de ficar até com os braços abaixo. A gente vê às vezes em filme assim que um não quer a outra pessoa e até abaixa os braços, está sendo abraçado assim, olhando, para que essa pessoa está fazendo, e a outra pessoa está lá em lágrimas. Jesus está só com o braço estendido, esperando o abraço. Agora, o ser humano precisa fazer o esforço. E o próprio Jesus disse: esforçai-vos para entrar na porta estreita. Confunde-se o povo, confundem-se as pessoas, entendendo que este tempo, que sim é o tempo da misericórdia, é um tempo que eu não preciso fazer nada. Não precisamos mais fazer nada. Por quê? Porque Jesus já fez tudo. Bom, Jesus já fez aquilo que a nós não era possível fazer. Não havia mais sacrifício, não tinha nada que nós pudéssemos fazer para a remissão do nosso pecado. Ele fez tudo, verdadeiramente. E não só abriu e deu os meios, como ele ainda possibilitou que, mesmo depois de batizado, você possa retornar a ele na graça, que é através da confissão. Que você possa dar continuidade, se configurar ainda mais após o batismo, que é o crisma. Eu já tô meio que iniciando o próximo tema.
Porque isso tudo está ligado, gente. Isso tudo está ligado. E é aqui que eu acabo fechando a questão a respeito de Igreja Católica. Apesar de que eu vou falar da igreja daqui 2 semanas. Mas aqui fechou. Entendeu? Então não se trata de um CNPJ. Não se trata de analisar o caráter das pessoas. Né? Porque, não, mas tem aquela pessoa muito boa. Eu vou explicar. Quando eu explicar a Igreja Católica, eu vou explicar. O que acontece com uma pessoa que jamais conheceu Jesus? O que acontece com uma pessoa que era de outra religião, nunca teve oportunidade, ou tudo que ouviu sobre a Igreja Católica sempre foi a pior coisa possível? Essa pessoa vai se perder? Não, existe uma salvação aí. O cara, sei lá, nasceu, né? Nem vou falar tão longe, não preciso falar que o cara era muçulmano e jamais viu, ou que era chinês, né? O cara da Coreia do Norte, né? Não vai ter oportunidade mesmo de ter religião. Não, o cara nasceu no Brasil, no meio protestante, e tudo que ele ouviu sobre a Igreja Católica foi o pior possível. Esse cara não vai se salvar? Sim, é possível ele se salvar. Tem uma forma, sim, que ele pode se salvar. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas quando ele morrer, e aí na semana que vem nós vamos falar de juízo, ele vai ser informado da verdade. E aí ele vai dizer sim ou não para esta verdade. E aí ele será salvo. Que é o que eu vou explicar na semana que vem. Mas nesta terra, estes meios estão abertos. Apesar de nós. Né? E como nós conversávamos antes de iniciar a gravação, apesar dos nossos pecados, apesar dos pecados dos padres, do Papa, de quem for, o corpo de Cristo está vivo e pulsante e cheio do Espírito Santo, apesar dos nossos pecados. Porque Jesus abriu o céu para nós e colocou os seus meios de salvação. Ele quis dessa forma, e dessa forma nós cremos. Tanto que isso já desde os apóstolos, todos esses sacramentos já estavam lá. Todos esses sinais já estavam lá. Essas coisas já estavam ocorrendo. Não estava com o nome de sete, não estava com o nome de sacramento. Isso vai havendo um desenvolvimento, assim como o próprio creio, quando eu expliquei, né, o próprio cânon da Sagrada Escritura, que demorou 300 anos, então assim também foi se desenvolvendo até dizer, são 7. Né? Mas aí se percebeu. E aí a gente tem aquela fé que guia e que diz assim, olha, isto quem está conduzindo é o Espírito Santo. São 7, não são 8, não são 9, não são 10, são 7. Os meios para a salvação de Jesus. Era isso que eu tinha para falar hoje. Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma pergunta? Lê, tem uma dúvida que não tem a ver com o tema. Certo. Eu também não sei uma forma mais fofinha de perguntar, então você me conhece, vou jogar na roda. Esses dias a gente estava conversando no trabalho sobre a igreja, enfim, tem um cara lá que não acredita em Deus, e aí começou a questionar um monte de coisa. E aí, a gente estava falando sobre Adão e Eva, sobre o pecado original, enfim. E aí veio a questão, se lá atrás só existiam Adão e Eva, nós somos todos frutos de incesto? Como assim? Por exemplo, Adão e Eva são as primeiras criações de Deus, certo? Sim. E aí eles tiveram filhos, certo? Certo. E daí foi de onde surgiu o restante da humanidade? Eles são, então, é dogma da igreja, sim, é isso mesmo. Mas vamos explicar, porque calma aí. Porque senão vai dar rolo. Existe uma crítica muito grande desse pessoal a respeito do Antigo Testamento, principalmente até Êxodo. Se você vê tanto alguns casos que começam a acontecer em Gênesis, até chegar em Êxodo, até chegar nos 10 mandamentos, isso aí são séculos. Vai cair a linha, eu mando para vocês o link novamente, tá bom? Então, muita gente tem essa dúvida. Então, primeira coisa,
o conceito moral que a gente tem de Gênesis até os 10 mandamentos não é o mesmo. Porque a gente está falando aí de séculos e séculos. Talvez milênios. Tá? Então você tem um desenvolvimento orgânico e moral da sociedade. A sociedade está se conhecendo. Mais propriamente em Adão e Eva. Dogma da igreja. Nós tivemos, sim, um primeiro homem e uma mulher primordial. E atualmente, antropologia, né, e vários cientistas também têm chamado um homem e uma mulher primordial e eles estão dando o nome de Adão e Eva. Que eles chegaram a essa conclusão também de que nós tivemos, para a criação de toda a sociedade, um homem e uma mulher primordial. 2. Apenas 2. Não mais do que 2. Dogma da igreja. Nós cremos nisso, tá? Não há uma poligênese, né, de que teria nascido 2 aqui, 2 na África, 2 na Oceania, ou se estava todo mundo junto na Pangeia, né, que é o que se imagina, mas não. De 2 começaram realmente a se unir, tiveram relações e disto teve. Então houve provavelmente relações entre irmãos, muito provável. Mas precisa se lembrar que nós já temos aí, primeiro, já é pós-pecado original, mas não é isso que conduz esse problema. Mas que aqui você ainda não tem esta definição de que isto era uma coisa ruim. Então começou a ter essas famílias começaram a ficar muito grandes e começa a ter as diferenças biológicas e genéticas de cada um. E daí também começam a se afastar e se separar e cada um para seu lugar, né? Quando você vê, por exemplo, alguns estudos da Pangeia, você vê que de início está todo mundo num local e daqui a pouco vai expandindo, vai um lá para o sul, outro vai para a África, outro vai para o norte, outro vai para o sul, e aí vai surgindo também, até por uma questão de adaptação, não sei de evolução, não me parece que seja evolução, mas de adaptação mesmo do homem que se adapta essas mudanças físicas que nós temos para suportar, né? Ou suportar calor, ou suportar frio. Por isso que um é mais peludo que o outro, por isso que um tem uma cor assim, por isso que um corre mais, o outro é mais forte. Exatamente para essas adaptações físicas e locais, né? E aí que está a coisa, né? Sobre a questão, né, de aí sim, né, um irmão ficar com uma irmã, isto é posterior. Mas quando você lê em Gênesis, a primeira coisa, após o pecado original, que a Sagrada Escritura vai mostrar, é a morte entre irmãos. Caim e Abel não são filhos consanguíneos de Adão e Eva. Até porque há uma passagem de tempo muito longa onde você já tem profissão. E diz que um era agricultor e o outro pastor. Você não tinha isso logo que Adão e Eva saem. Então isso já é uma nova história. Eles são filhos de Adão, assim como nós, né? Por transmissão, por continuidade de linhagem de descendência. E diz que vai se percebendo, né? A coisa está se degringolando, está se perdendo tanto, que agora um irmão está matando o outro. E logo depois você vai começar a ver as coisas piorarem ainda mais. Até o ponto da gente chegar em Noé, na história de Noé. Até o ponto da gente chegar em Babel, onde o orgulho humano está tão grande que agora não. Agora nós vamos criar uma torre aqui para subir, né? Essa torre é alguma referência a uma torre que teve na Babilônia. Então você tem aí esses símbolos sendo mencionados. Então, tem isto, mas é muito difícil você explicar para uma pessoa que não crê. Por quê? Porque na cabeça dele ele acha que o negócio tem que acontecer certinho desde o começo. E que não há um desenvolvimento humano e uma percepção das coisas. Não, o homem tanto se perdeu que tem aquilo que eu comentei com vocês na primeira aula.
que eu falei na primeira aula? Eu falei que as sociedades já percebiam a presença de Deus. Talvez eu não expliquei isto para vocês, então vou falar agora e vai ser um complemento. Quem ouvir já vai falar, ah, tá. Antes do politeísmo, o que você tinha era o monoteísmo. Então, primeiro, os seres humanos dessa terra acreditavam num Deus só. Isto permaneceu, essa crença num Deus único, permaneceu na Mesopotâmia. Mais claramente num local chamado Ur, onde estavam os caldeus. Quem era caldeu e morava lá? Abraão. E é dali que esse Deus único vai falar com Abraão. Porque todo o restante realmente já estava aderindo à ideia de que, mas nós temos esse fenômeno, talvez esse fenômeno aqui é um Deus que fez, o outro é o outro. Aí começou, mas não. A primeira fé, né, vou usar esse termo de fé, mas a primeira crença do povo foi num Deus único, que tinha criado todas as coisas. E depois surge o politeísmo. Né? E se você for ver, né, e eu li para vocês, Abraão teve relação com a empregada a pedido da esposa. Já estava errado. Para piorar, a esposa ficou depois arrependida do negócio e manda a empregada embora. E o filho da empregada, que era filho dele. Então, você tem essas confusões acontecendo. Você tem morte, você tem traição, você tem Babel, você tem Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, o negócio estava feio. Né? Que o próprio... Olha, eu tenho bastante medo, né? Porque tem algumas passagens que Jesus fala, olha, vocês... Isso falando para aquele povo daquela época, né? Vocês vão ser tratados com menos rigor, mais rigor do que foi tratado Sodoma e Gomorra, hein? Sodoma e Gomorra não foi nada perto do que o que vocês estão fazendo é pior. Então eu tenho medos. Né? Quando você entende exatamente o que é Sodoma e Gomorra e por que era o negócio estava feio, dá medo, porque mas nós já superamos Sodoma e Gomorra a quilômetros. Então o cara vai pegar, vai questionar toda a moralidade dos povos antigos e ele não olha para nossa. Para ele tá tudo bem uma pessoa começar a vender foto, né, dos seus genitais e abrir uma rede social, né, para as pessoas se inscreverem e assinarem. E aí, como a pessoa agora está ganhando uma nota preta, até mãe acha normal. E tá tudo bem. Mas o problema é os primeiros pais, entendeu? Que ainda estavam numa formação moral. Hoje a gente já tem a formação moral, a instrução, e não só religiosa. Nós temos a educação, né, filosófica, nós temos aula de ética, as empresas dão aulas comportamentais, as escolas têm suas pedagogias, e a gente quer questionar os povos antigos, os primeiros pais, me parece um pouco hipócrita, né? Então é isso. E mesmo tendo tudo isso, ainda não respeitam, né? Não, ainda não respeitam. Sim. Faz todo sentido ler. Estava até falando com o Binho aqui. Lá no início, era tudo diferente, né? Por exemplo, as pessoas não precisavam usar roupas. Então, assim... Sim. Adão e Eva não usavam roupa, hein? Não tem como comparar, né? Adão e Eva não usavam roupa. Exatamente. Os outros começam a usar. Por culpa deles, né? Sim. Eles tinham uma inocência primordial ali. Inclusive eu falei disso para a turma do Crisma e eu não tinha falado para vocês, porque também são coisas complementares. Isso não vai mudar o que eu tenho ensinado e passado para vocês. Isso só complementa. E eu fiz uma pergunta para eles, né? Falei assim: e se alguém parasse e falasse assim, peraí, se nós perdemos a graça santificante, perdemos toda essa graça, toda essa coisa,
quando Adão e Eva pecaram. Então, peraí, se nós a recuperamos através do batismo, então agora as nossas celebrações deveriam ser todo mundo nu. E a lógica não está errada. É engraçado você pensar um negócio desse. Mas a lógica não está errada. Peraí, se nós recuperamos agora a graça santificante, deveríamos realmente também perder a vergonha. Só que tem um problema. O nosso corpo, né, ainda não está liberto. Porque nós ainda somos dependentes das paixões, dos apetites, do envelhecimento. A gente ainda morre. A nossa razão ainda não é completa, porque a gente também perde o controle. O corpo ainda não. Todas essas ações elas agem na alma. Porque quando a gente morrer, na semana que vem eu vou falar disso, né? Mas a gente morrer, a gente vai para o juízo, vai a alma. Mas o juízo final vai ser corpo e alma. Então por isso não dá para fazer isso. Por quê? Porque todo mundo nu. E mesmo numa praia de nudismo, que o pessoal fala, não, ninguém tem. É só aquelas pessoas que já estão acostumadas. Porque a grande maioria chega lá e fala, o outro fica olhando para os outros. Fica sempre tem uma vergonha. Mesmo para aqueles que já estão acostumados entre nós aqui. Mas se vem alguém diferente, fica... Então sempre há uma dúvida. Sempre há uma malícia. Sempre há um problema. Sempre há algo que está mal colocado. Para completar e para piorar a história, estava eu, providencialmente, na semana posterior à aula que eu tinha dado, estava terminando de ler Catequese de Santo Tomás de Aquino. E aí o homem me põe aqui no final, ele falando sobre o batismo. E aí surgiu uma heresia chamada Adamitas, que imitando a nudez de Adão, homens e mulheres se reúnem nus, ouvem a leitura nus, rezam nus, celebram os sacramentos nus, contra os quais se diz, faça-se tudo decentemente e com ordem. Aqui ele está pegando a passagem de 1 Coríntios 14, versículo 40, para ir contra esta ideia de que nós temos que ficar peladão na igreja. Misericórdia, tô fora. Não. Da onde surgiu essa seita? Essa seita é uma seita gnóstica que surgiu no século II e no século IV. Ela é oriunda do norte da África. Não trajavam vestes durante suas cerimônias religiosas, pois alegavam ter recuperado a inocência original de Adão e Eva. Suas ideias reapareceram diversas vezes na Europa ao longo dos séculos. Infelizmente ele não trouxe fonte. Eu queria muito ver aonde é que isso desembocou. Né? Porque é engraçado. Não sei se dá certo. Não dá certo um negócio desse. Não dá certo. Eu não quero nem pensar isso aí. E digo mais. Apocalipse 6 e 7. Quando fala daqueles que estão no céu em oração. Porque estão em oração, louvando e adorando a Deus a todo tempo e em oração por aqueles que estão aqui na terra. Apocalipse 6 e 7. Semana que vem eu vou repetir isso, mas não posso saber. Eles estão com vestes. Diz que eles estão com vestes alvejadas, que nem o melhor sabão em pó que você usa na sua casa, com o melhor amaciante, poderia deixar tão belo, tão iluminado, tão glorificado. Estão com veste. É veste. Entendeu? Então nem depois nós vamos estar peladão. Graças a Deus. Né? Quanto mais me vem com uma conversa dessa, vocês estão malucos. Né? Mas acontecem essas coisas. Né? São alguns pontos, né? Como esse de Adão e Eva, de mas teve irmão com irmão. Meu velho, a coisa é sensível mesmo. O grande problema, e isso passa na cabeça de ateu, passa na cabeça de cristão, de todo mundo, é que assim, a galera quer ser muito puritana e acha que assim, Deus tá assim mais preocupado com a moral do que com o amor. Né? Quando a gente fala isso, o pessoal pensa, então tá tudo liberado? Não. Mas a gente precisa dar esse passo de entender, existem contradições, existem situações. Né? E a sociedade atual ela é extremamente sexualizada.
ela procura tudo quanto é coisa, né? Nós estamos numa era onde nós temos pessoas viciadas em masturbação com pornografia, assim, mas no nível de precisar de casa de recuperação, casa de apoio. Era o único jeito na época, exato. Tinha que se crescer e multiplicar. E aí hoje a gente tem gente que tá precisando, que precisa fazer, né, de psicólogo, de psiquiatra para poder vencer problemas básicos como a masturbação, porque o cara todo dia, porque o cara tá viciado no vídeo e tá dando problemas, inclusive de disfunções eréteis, né? E, né, tamo aí. O problema é que os primeiros pais, né, tiveram filhos e esses filhos acabaram tendo filhos também. Né? É o que? Ele quer justificar a putaria. Desculpa o termo, né? Mas não tem outro, né? Meu avô usa a putaria dos dias de hoje. Não dá. Né? Tá querendo justificar? Não tem justificativa. Nós fomos muito longe no negócio. Né? E eu converso com as pessoas, a gente acaba, né? Não só por ser catequista, mas a gente tem convivência na igreja, com gente fora da igreja. E o negócio chega num nível assustador. No nível. Amigo meu, o Wagner, trabalhou na UOL. Isso há muitos anos atrás. Né? E aí ele conversou com um jornalista e perguntou, né, sobre a parada LGBT de junho. Aí o cara falou, bom, na Paulista parece um desfile de carnaval. Porque tá todo mundo cantando, pulando, não sei o que, tem música e tal, ok. Quando tu desce para as adjacências da Paulista, para as ruas, aí o bicho pega. E aí é na rua. Tem gente que faz sexo na rua. E hoje em dia, como é uma festa que não vai só pessoal LGBT, vai casal hétero, vira, todo mundo entra na bagunça. Então, na rua, gente. Pois bem. Mas o problema é Adão e Eva. É isso. É isso. Tá, acho que se estiver bem respondido. Se não estiver, pessoas que estiverem ouvindo aí, depois manda a pergunta e a gente tenta encontrar outras explicações aí para melhorar. Mas por enquanto é isso. Não dá. O que eu tenho visto atualmente é essa montanha de confusão. E estamos aí. Respondido? Então, tudo isso, vamos encerrar. Né? Porque tem gente que acorda cedo aqui, bem cedo. Né? E obrigado aí pela presença de vocês.